Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dados pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar com a graça de Deus. Irmãos, a santidade é algo imprescindível para a nossa vida cristã, amém? É algo que não é negociável. A santificação do cristão é algo que vem com a salvação. Inclusive, a gente vai ver pela Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, nas cartas de Paulo, eles vão usar termos como eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. O que isso quer dizer? Ora, em um momento ele fala que eu estou sendo, em outro ele fala que eu já sou, no outro ele fala que eu serei. É uma confusão? Não. Isso é um ensinamento bíblico, doutrinário, que fica muito simples de entender. Eu sou salvo, ou eu fui salvo da condenação do pecado. Ou seja, aquela história de maldição hereditária, ela é quebrada a partir do momento que eu encontro Jesus. Quando eu encontro Jesus, não tem mais maldição sobre a minha vida. Quem fala isso não sou eu. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, ele ensina exatamente isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, eu encontrei Cristo, toda e qualquer maldição que teria sobre a minha vida, ou seja, toda condenação e castigo do pecado, ela é quebrada, porque eu estou em Cristo. O que é isso? Justificação. No capítulo 5 de Romanos, Paulo também vai ensinar sobre isso. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Isso é justificação. Eu sou salvo. Eu fui salvo. O segundo é eu estou sendo salvo, que é a santificação. Sim, em um momento eu fui salvo dessa condenação do pecado. Agora, no segundo estágio, eu estou sendo salvo. Diariamente eu estou lutando e batalhando, andando em santidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Só que tem o terceiro estágio da salvação que ainda não chegou. Qual é? Eu serei salvo. Quando é que eu serei salvo? Quando eu entrar. Quando que você será salvo? Quando você entrar na terra prometida. Ali nós seremos salvos em Cristo Jesus. Ali eu e você estaremos juntos com Deus. Qual é esse momento da salvação? Se chama glorificação.
A glorificação é o momento em que nós seremos salvos. É um momento que ainda não chegou, mas todos nós aguardamos com muita expectativa. É um momento onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais ranger de dentes. É um momento em que toda a obra de Cristo, que foi consumada na cruz, ela chegará no seu ápice, quando a igreja encontrar com Cristo nos ares, depois da grande tribulação. Amém? Então, queridos, isso é a salvação, é o resumo da salvação. Essa doutrina, ela não pode ser negligenciada e não pode ser esquecida. Eu falo da santificação. A santificação, ela vai mostrar como nós temos que viver a nossa vida. Olha o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais, pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor. A Bíblia, ela deve permear como eu e você devemos seguir a nossa vida. A Bíblia, ela deve ditar como eu e você devemos fazer. A Bíblia, ela vai dizer como é que tu tem que tratar aquela pessoa que está te devendo. Como é que você tem que tratar? Perdoando. A Bíblia, ela vai dizer como é que você tem que tratar aquela pessoa que te ofendeu. Como é que tu vai tratar? Perdoando. A Bíblia, ela vai te dizer como é que você vai se relacionar nesse mundo onde as pessoas, elas vivem errando com você. Como é que você vai fazer? Tendo misericórdia. A Bíblia, ela vai te alertar e dizer, você tem que congregar. A Bíblia, ela vai te alertar que tu tem que meditar na Bíblia dia e noite. A Bíblia vai te alertar que tu tem que ser uma esposa que edifica o teu lar. A Bíblia vai te alertar que tu tem que ser um filho que honre os teus pais. Ou seja, a Bíblia, ela vai nortear a tua vida por completo, a tua vida profissional, a tua vida familiar, a tua vida conjugal, a tua vida eclesiástica, ou seja, a tua vida na igreja, a tua vida espiritual. A Bíblia, ela vai nortear. Por que é importante frisarmos isso, queridos? Porque eu posso vir aqui me colocar como um espiritual, o líder desse ministério, e começar a ditar um monte de regra e doutrina para a tua vida. Aí eu vou começar a falar que tu tem que andar com o cabelo preso. Eu vou começar a falar que tu tem que andar com as roupas longas, só de saia grande. Eu vou começar a falar que tu não pode ter uma higiene pessoal saudável. Você sabe o que eu estou falando, a famosa depilação. Você não pode, porque eu estou criando uma doutrina para você. Mas quando a gente tem o entendimento de que a Bíblia vai nortear a nossa vida, a gente não entra nesses preceitos carnais, esses preceitos que os homens criam. A gente vai sendo guiado pelo que a Bíblia fala. Por isso que Paulo diz, nós estamos exortando vocês no Senhor Jesus, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus. Essa maneira de como devemos andar, a Bíblia vai dizer, porque isso é o que agrada a Deus. A primeira lição da santificação é essa. A santificação é uma vida que anda em santidade. O que é a santidade? Explicando em miúdos, santidade é lutar contra o pecado. A santidade é resistir ao pecado. A santidade é fugir do pecado. Viver de forma santa é agradar a Deus. Por quê? Como Pedro repete em sua epístola, o que está escrito lá em Levítico, o terceiro livro da Bíblia: sede santos, assim como o Senhor é santo. Ou seja, nós devemos andar em santidade. Só que esse conceito bíblico, ele não é uma novidade, queridos. Ele pode ser novo para você, ele pode ser novo para mim, mas não é uma novidade. Sempre que uma religião tenta trazer uma novidade, a gente está falando de uma heresia, a gente está falando de uma doutrina de demônios,
Por exemplo, se tu quiser entrar em um propósito com Deus hoje, se tu quiser buscar a Deus hoje, você só tem que ter uma ferramenta. Sabe qual é a ferramenta? Fé. Você só precisa de fé. Quem disse isso não foi eu, é a própria Bíblia. Jesus fala, crê somente. Em outro momento Jesus fala, se tu creres, verás a glória de Deus. Em outro momento, aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova e a certeza daquilo que se não vê, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós vamos entrar em miúdos e vamos entender que para fazer um propósito de Deus eu preciso de fé. Mas as outras denominações vão dizer que para tu ter um propósito com Deus tu tem que fazer o quê? Colocar um dinheiro no envelope. Deixa eu te dizer, querido, isso é uma forma de te roubar, isso é uma forma de barganhar com você, isso é uma forma de te manipular para tirar o dinheiro suado que você tem. Não é assim. Toda e qualquer novidade, ela é antibíblica, ela é anticristã. Não caia nessa. Um propósito que tu tem que fazer com Deus é entrar numa vida de santidade. Olha o versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O termo prostituição aqui é o grego de porneia ou porneia. Os irmãos sabem, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Tem alguns termos que para a gente entender melhor, a gente precisa estudar um pouco mais. O porneia ou porneia não significa só prostituição, porque quando a gente fala de prostituição, a gente associa logo a garota de programa, o garoto de programa, aquela pessoa que faz sexo por dinheiro. Eu não estou falando só deles, eu estou falando da imoralidade sexual. Quando a relação íntima, ela é permitida apenas em uma ocasião. Qual ocasião? Casamento. Se existe uma relação sexual fora do casamento, como ela se chama? Adultério. Se tem uma relação sexual antes do casamento, como ela se chama? Fornicação. Toda e qualquer relação sexual fora do casamento, ou seja, a união de um homem e uma mulher, é considerado porneia ou porneia, que é prostituição, imoralidade sexual. E como a gente combate isso? Vivendo em santificação. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com o povo de Tessalônica, uma preocupação que ela vai se estender aos nossos dias. Você pode ter aí, possivelmente você tem em sua posse um telefone celular. O celular de hoje, ele tem 4, 5, 6 GB de memória RAM. O que é isso? Não importa aqui pra gente. O grande ponto é que há 20 anos atrás eu lembro quando meu pai me levava aos sábados para o trabalho, naquela luta que eu ficava lá sentado na mesa dele, sem fazer nada. Aí eu começava a futucar, estragava muito o computador, lembra? Estragava demais, instalava vários jogos, vinha tudo com vírus, ouvia bronca, terrível, atribulado. Naquela época, a memória RAM de um computador não era nem de 1 GB, era 1/4 de 1 GB. Hoje, a memória RAM de um celular ruim é 4 GB, ou seja, 8 vezes mais. Completamente. O que houve? Vê lá, irmão Mário. Vê lá, irmão Mário. Completamente apático em relação ao celular de hoje. Pode prestar atenção aqui, gente. Com relação ao celular de hoje, eu estou falando de um computador. O celular hoje é muito mais potente. É terrível falar isso, né? Na minha época, eu já estou ficando velho, né, irmã? O cabelo já não cresce muito, né? Na minha época, para acessar a pornografia, não eu, os colegas da escola iam até lugar que vem, banca de jornal, e tinham que mentir a idade para ter acesso à pornografia.
hoje, com um clique, um jovem da idade dele, de 12 anos de idade, tem acesso a isso. Por quê? Porque a tecnologia é uma bênção em muitos sentidos, mas é um facilitador da porneia, é um facilitador da imoralidade sexual. É por isso que Paulo ele vai trazer um entendimento. Olha só, que você saiba, verso 4, possuir o seu vaso. O vaso é a representação da vida. Que você saiba possuir a sua vida em honra, que você saiba viver a sua vida de forma honrosa, vivendo em santificação. Você vai ver no decorrer de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus ele tem uma contenda, uma briga muito grande contra a imoralidade sexual. Isso acontece desde sempre. Eu vou te dar um exemplo. Você se lembra de Davi, o grande rei de Israel? Você se lembra daquele que foi chamado lá cuidando das ovelhas de papai? Todo mundo conhece a história do rei Davi. Todo mundo sabe como ele foi um grande homem de Deus. Qual foi o maior feito de Davi? Ele destruiu, olha. Ele venceu, ele derrotou um gigante chamado Golias. Só que nem Davi, que a Bíblia vai relatar que é um homem segundo o coração de Deus, nem ele escapou dos perigos da imoralidade sexual. Davi, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel 11, ele tinha deixado de ir às guerras, como era costume dos reis. Está escrito mais ou menos assim no texto, 2 Samuel 11. Ele tinha deixado de ir às guerras, ele estava ocioso, e da forma como ele estava, ele foi até o terraço do seu palácio. A sua vizinha, a sua família vizinha, que era constituída por Urias, um soldado seu, o Eteu, e era constituída por sua esposa, Batseba. Ela estava se banhando na sua casa, enquanto o seu marido Urias estava em guerra. O que acontece? Davi cobiça Batseba. Só que ele não se atenta e ele não fica somente na cobiça, o que já é pecado, que já é errado. Ele vai além. Ele manda chamá-la e ele a possui à força. E a partir dali, naquele momento, o reinado dele começa a entrar numa pior. O profeta Natan vem, dá a ele uma revelação. Eu estou resumindo, 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12. Dá uma palavra, uma direção da parte de Deus para ele e fala: olha só, Davi, esse pecado ele será traspassado. Ele será traspassado sobre a tua vida, sobre a tua família, e a espada não se apartará da tua casa. Davi, olha o que o pecado sexual fez. Olha o nível de maldição e de castigo que trouxe para a vida dele, porque ele não se absteve disso. Davi, para querer maquiar o pecado dele, ele começa a querer manipular Joabe, que era o general dele. Joabe, olha só, manda Urias para cá, manda ele vir para cá e se deitar com Batseba. Urias: não, eu não vou me deitar, porque era um homem honrado. Os meus parceiros, os meus companheiros estão em guerra, eu não vou ficar aqui de boa, tranquilo, curtindo com a minha esposa enquanto eles estão lá pelejando. Eu vou ficar aqui na porta do palácio, esperando a ordem para ir. Eu vou ficar. Davi fica: meu Deus, e agora o que eu faço? Olha, faz o seguinte, Joabe, a gente tem que se livrar dele. Coloca ele à frente da batalha, porque a mulher dele engravidou de Davi. Coloca Urias à frente da batalha. Urias vai à frente da batalha sozinho e ele morre. Davi tinha matado um homem só, para encobrir o seu pecado. Quando Natan chega para ele, no capítulo 12 de 2 Samuel, e fala assim: Davi, tinha um homem que tinha uma cordeirinha, Davi. Ele pegou essa cordeirinha, Davi, e cuidou dela.
Só que o outro homem rico foi receber uns visitantes. Só que ele não quis matar uma das suas ovelhas para fazer a comida para os visitantes. Ele quis matar e pegar e roubar a cordeirinha do seu vizinho. E ele matou. Davi se levanta indignado e fala para ele assim: minha irmã, esse homem que matou a cordeirinha precisa restituí-lo em 4 vezes mais. Prestou atenção? Quantas vezes? 4 vezes mais. Natan dá a sentença: o pecado transpassado, a espada não sairá da tua casa. Aí começa a vir um castigo sobre Davi. Primeiro, morre o filho que ele teve com Batseba. Morreu um. Segundo, morre Aminon, que tinha violentado, estuprado a sua irmã Tamar. Morre pelas mãos de Absalão. Terceiro, morre o seu outro filho, Absalão, pelas mãos dos soldados, pelas mãos de Joabe. E quarto, morre o seu outro filho, Adonias. Quantos filhos de Davi morreram? 4. Ele mesmo deu a sentença dele. Aquela restituição que ele falou do cordeiro, que tinha que ser em 4 vezes mais, aconteceu com Davi. Tudo porque ele não controlou os seus desejos sexuais. Olha como é terrível. Olha como é terrível. Deus, ele é vingador do desejo sexual, da porneia, da imoralidade. Verso 5: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Interessante que isso está no Novo Testamento, né? O Novo Testamento é o Deus da graça, é o Deus do perdão, e ele é isso. Mas ele continua sendo vingador de pontos específicos. É por isso que esse mesmo Paulo, aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 22, ele vai falar assim: abstende-vos de toda espécie de mal. Lá para Timóteo, ele vai falar: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. O que é isso? Foge do desejo ardente sexual. O apóstolo Pedro, ele vai ensinar que para vencer a impureza sexual, nós temos que lembrar a nossa origem. E qual que é a nossa origem? Muito simples: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra mim. Ou seja, em outras palavras, Pedro está dizendo assim: olha, se lembre da onde você é. Nessa terra você é forasteiro, nessa terra você é peregrino, ou seja, você não pertence aqui, você pertence ao céu. A tua cultura não é dessa terra, a tua cultura é do céu. Se abstém das concupiscências, da cobiça, dos desejos da carne. Venerado, Hebreus 13:4, seja entre todo matrimônio o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Se abstém, não estimule a imoralidade sexual. Não estimule. Antes, controle o seu corpo, controle os seus desejos. Paulo fala em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, a Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Salmo 101, no verso 3, vai dizer: eu não vou colocar coisas mais diante dos meus olhos. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica para vencer a paixão sexual, mas a fórmula para vencer é muito simples: foge dela. Um amigo perguntou, para a gente, Caterina, se pecado a gente combate ou foge. A gente às vezes quer ser o valentão, vamos resistir. Mas o que é prudente? Um servo que está carregando, está ali no cavalo, levando o rei na carruagem,
e ele está vendo um precipício, e ele quer ser valente. Aí o que ele faz? Ele caminha ali a 1 metro do precipício. O outro servo, ele caminha a 5 metros. Só que o outro, ele caminha o mais distante possível. Qual que é o mais sábio? O que está correndo aquele risco de morrer? Ou aquele que está preservando a sua vida e a do seu rei? A forma de vencer o pecado sexual é se abstendo dele, é indo para longe dele. E o Novo Testamento, ele vai além. Não é só cometer o ato que é um pecado sexual. O pecado sexual, ele começa no olhar, ele começa na cobiça. E não obstante disso, Jesus ensina em Mateus, no capítulo 5, no verso 27, que se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. E isso no contexto de pecado sexual. Curiosamente, ele fala do olho e fala da mão. São as partes do corpo usadas para um novo tipo, não um novo tipo, mas um tipo que não é tão falado que é pecado, que se chama masturbação. Todo tipo de satisfação sexual fora do casamento é pecado. Seja antes do casamento, seja fora do casamento, seja sozinho, todos são pecados. Mas a boa notícia é que para todo pecado, todos esses tipos de pecado, melhor dizendo, tem perdão. Quando aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, eles queriam apedrejá-la, e apedrejar é matar. Eles queriam assassiná-la em praça pública. Eles chamam Jesus e falam: o que é que a gente faz com ela? Jesus vira e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus concedeu a ela perdão. Tem a história de um homem chamado Agostinho de Hipona. Ele era um homem muito devasso, um homem muito imoral, um homem que vivia em pecado. Agostinho de Hipona. Ele tinha muitas mulheres, saía com várias prostitutas. Em um dado momento ele se converte, depois da sua mãe orar muito pela vida dele. Ele entrega a sua vida a Jesus e tem uma mudança radical de vida. E começa a andar na pureza sexual. E andando na pureza sexual, andando em santificação com Deus, as mulheres não se converteram, somente ele. As mulheres começaram a perseguir ele, minha irmã. Essa é uma história real, aconteceu. Agostinho estava na rua andando, aí essa enviada do diabo foi até ele, gritando: Agostinho, Agostinho. Ele olhava para trás e fazia assim: me deixe em paz. E seguia caminho, apertando o passo, porque ele não queria dar brecha para esse pecado. Mas a mulher seguia: Agostinho, Agostinho, sou eu. Agostinho vira e dá uma resposta brilhante: pode até ser você aí, mas eu não sou mais eu, porque eu nasci de novo. Porque Jesus Cristo transformou a minha vida. Tem perdão para imoralidade sexual. Davi também é um exemplo disso. Ele teve o seu perdão concedido. O corpo do indivíduo pertence a Deus e ao seu cônjuge. Se não é casado, pertence apenas a Deus. O corpo não deve ser estimulado de forma individual, pois também é pecado. Logo, a masturbação é pecado. Em relação ao diabo, resista. Os demônios você expulsa. Heresias você combate. Falsos profetas você desmascara. Mas em relação à impureza sexual, fuja. Tenha ciência. O leão é carnívoro e não muda a sua natureza. Os hormônios não se convertem, e Satanás sabe disso. Se o seu calcanhar de Aquiles é a área sexual, então tenha ciência que haverá muitas armadilhas do inimigo contra você. Eu cresci ouvindo uma verdade: existem 2 barras que derrubam o homem, a barra de ouro e a barra de saia. E a gente já viu muito isso por aí. Esse é o vício do homem: ou é dinheiro, ou é mulheres. Eu lembro até do episódio do Pica-Pau, que
que ele está sonhando. Aí no sonho, mulheres, dinheiro, mulheres, navios, mulheres. E o mundo hoje normalizou o homem ter 1, 2, 3, 4, 15, 20 mil mulheres. Mas o cristianismo, ele não mudou. A igreja não mudou. Fora do casamento, adultério. Antes do casamento, fornicação. E no casamento, bênção da parte de Deus. Amém, queridos? Que a igreja e todos aqueles que ouvirem essa palavra entendam e creiam que há perdão e poder de Deus para transformação, para imoralidade sexual.